Eu quero convidar agora a nossa preletora, a pastora Ana Tigresa. Ela estará trazendo a palavra do Senhor nessa noite para nós. Hoje é o último dia da campanha. Hoje é desatando o nó da vida pessoal, né? E a pastora Ana é uma pastora aqui, auxiliar aqui na Igreja Batista Getsemane, muito querida nossa, né, do pastor Jorge, do pastor Kleber. E agora, pastora, Deus te abençoe, que Deus te use, que o Espírito Santo use você. Amém. Em nome de Jesus. Amém, obrigado. Amém, boa noite, povo santo. Paz seja convosco, amém? É uma honra, muito obrigada, pastor Uziel, por ser esse canal aí sobre nossas vidas e estar aqui correspondendo à altura nesse trabalho aqui do culto de empresários. Eu louvo a Deus pela sua vida. Quero agradecer ao pastor Kleber, que está viajando, o pastor Jorge Linhares, que está sempre nos abençoando, sempre concedendo espaço para todos aqueles que têm chamado, seja menino, homem ou mulher, como diz um determinado louvor, né? E eu louvo a Deus pela vida de todos esses homens em nome de Jesus. Amém? Bom, abra sua Bíblia em Josué, livro que eu gosto muito. Quem, de repente, acompanhou alguma coisa das últimas ministrações que tivemos o privilégio, a oportunidade de fazer, viu, talvez tenha visto, que o livro de Josué ele é muito explorado por mim. Deus fala muito comigo através desse livro. E tem 3 mensagens principais do livro de Josué, do capítulo 5, que Deus me deu, e geralmente, às vezes, a gente faz alguns seminários e ministra algumas palestras sobre isso. E eu já tive a oportunidade, para a honra e glória do Senhor, de pregar 2 dessas mensagens aqui. E na última semana, Deus tem falado muito ao meu coração sobre essa 3ª mensagem. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Na Guerra Santa, quem está do lado de quem? Todos nós passamos por guerras, não é verdade? Todos nós passamos por lutas, por batalhas, sejam elas espirituais, sejam elas sociais. A gente passa por algumas batalhas da vida. E quando um crente se vê envolvido, quando uma pessoa que é de Deus se vê envolvida nessa guerra santa, quem está do lado de quem? Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 13 ao 15. Coloque a mão sobre o seu coração e peça para Deus neste momento falar com você. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada pelo privilégio que nós temos de estarmos todos aqui em Tua presença. Por favor, fale conosco. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, tudo que fizemos, falamos ou pensamos ao longo desse dia, que não foi condizente com a Tua vontade, nós te pedimos perdão e te confessamos. Pedimos, ó Deus, que o nosso coração seja boa terra, que vai receber a Tua santa semente, e que essa semente cresça dentro de nós e frutifique para a nossa vida e para a vida de todos ao nosso redor, em nome de Jesus. E a igreja diz, glória a Deus. Josué, capítulo 5, versos 13 a 15. Assim diz a palavra de Deus. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu-lhe ele: não. Em algumas versões está escrito: nem uma coisa, nem outra. Mas venho agora como príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém? Aqui em Minas, você conhece aquele jogo da infância nossa chamado Queimado? Quem aqui já jogou Queimado? Aquele que a gente vai escolhendo, né,
Fulano de tal. Geralmente o líder das equipes, ele vai escolhendo. Tem aquele bando de menino, aí a gente sempre procura escolher os melhores para o nosso time, não é verdade? Eu quero fulano, que eu sei que fulano, quando ele joga a bola, ele pega e queima qualquer um. Aí vai escolhendo, e sempre, por último, vão ficando os piores, não é verdade? E se nós tivéssemos um time, se nós pudéssemos montar um time da vida, certamente Deus, pelas características que lhe são peculiares, seria listado no nosso time. Se a gente fosse jogar queimado e a gente tivesse, por exemplo, a oportunidade de dizer para Deus, Deus, vem para o meu time, é lógico que a gente ia chamar Ele. E a bem da verdade, a palavra de Deus nos diz em alguns momentos que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Ele está conosco. O próprio Josué, juntamente com Caleb, disseram isso. Quando eles foram espiar a terra prometida, 10 pessoas voltaram de lá infamando a terra. E eles 2, os únicos, foram os que voltaram dizendo, não, o Senhor está conosco. Mas eu vim aqui nesta noite perguntar para você, Deus está com você? Ou é você quem tem que estar com Deus? Como é que é essa equação? Quando Josué estava neste momento da vida dele, ele tinha acabado de passar por uma série de alianças que ele foi procurando restaurar para que o povo de Israel pudesse viver aquele momento sem igual da vida deles, que era a conquista de Canaã. Uma promessa que Deus havia feito para o seu povo, que era uma promessa centenária. Centenas de anos, milhares de anos já haviam se passado. Centenas. E eles estavam aguardando para que eles pudessem ser reconhecidos como nação. O povo de Israel estava aguardando o cumprimento dessa palavra. E eu não vou me estender aqui sobre isso. Você já ouviu várias vezes. Eu mesmo já ministrei aqui sobre isso várias vezes. Mas o povo de Israel, por conta da incredulidade, da dureza do seu coração, foi forçado a ficar 40 anos no deserto. E eles ficaram, cumpriu-se o tempo. A palavra de Deus nos diz que eles entram na terra prometida. Não podiam entrar de qualquer jeito. Deus, que é Deus de aliança, toma esse povo e começa a instruir Josué, que agora é o verdadeiro substituto, é um novo tipo de Moisés. É o verdadeiro substituto do grande líder Moisés, que havia já falecido, já havia sido chamado por Deus. Agora Josué é instituído por Deus para que ele seja o grande general, que vai conduzir o povo até a conquista de Canaã. Eles se preparam para aquele momento. E a forma como Josué se prepara é seguindo todas as instruções do Senhor. Deus diz lá, Josué, seja forte e corajoso. E Josué vai recebendo as instruções. Josué, faz um memorial quando vocês atravessarem o Jordão. Bota a arca na frente, faz isso, faz aquilo. E Josué vai cumprindo todas as instruções do Senhor. E 3 instruções principais são o que dão respaldo para que Josué viva este momento que ele está vivendo aqui em Josué 5:13. A Bíblia diz que em Josué 3:5, ele recebe de Deus uma direção que eles haveriam de atravessar o Rio Jordão. E então ele instrui o povo e diz, olha, vocês querem ver milagres? Santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Eles precisavam se santificar para que eles pudessem ver as grandes vitórias que o Senhor já estava disposto a fazer naquele tempo. Eles precisavam se santificar. Um outro passo importantíssimo nesse período foi que se restituiu a aliança da circuncisão. A aliança da circuncisão, que era uma marca que Israel carregava na carne, para que eles pudessem ser dissociados, para que eles pudessem ter uma marca distintiva no seu corpo, de que eles eram os verdadeiros servos de Deus naquela oportunidade. E assim eles fizeram a aliança da circuncisão, porque o povo que viveu no deserto, os que haviam saído do Egito já em idade superior, eles eram circuncidados. Mas o povo menor de 20 anos para baixo, que foi quem sobreviveu no deserto para entrar em Canaã, não era circuncidado. Então eles precisaram se circuncidar, para que eles pudessem entrar na terra que Deus lhes havia prometido, com a marca que eles precisavam carregar no corpo, que era simbólica, mas essa marca deveria ser maior no coração, para que eles simbolizassem para todas as nações pagãs vizinhas, de que eles eram uma nação diferente, porque eles pertenciam a Deus. Eles estavam entrando naquela terra dizendo o seguinte: nós não temos um Deus. Nós não temos um Deus que nos pertence. Nós é que somos de Deus. Está dando para pegar a diferença? Não está? A palavra nos diz que logo depois disso eles partem para a aliança, para restituir uma outra aliança importantíssima, a da Páscoa.
A Páscoa, que não havia sido celebrada durante os anos de deserto, era a terceira que estava sendo celebrada naquela oportunidade. E eles comem a carne do cordeiro, mais um símbolo muito forte que aquele povo estava instituindo espiritualmente naquele lugar, dizendo o seguinte: nós estamos entrando numa terra que mana leite e mel, que é nossa por herança, que Deus nos prometeu, é uma terra farta, mas o nosso principal alimento será a carne do cordeiro. O nosso principal alimento é aquele com quem nós temos uma aliança. Nessa oportunidade, eles estavam num lugar chamado Gilgal. E eles se acamparam naquele lugar chamado Gilgal, que significa círculo, roda, aliança. No lugar da aliança, eles estavam esperando uma nova direção de Deus. E Deus estava dando instruções para Josué. Ao que Josué se dirige aos pés da muralha de Jericó, ele guarda uma determinada distância. Alguns historiadores dizem que a distância era entre 3 e 5 quilômetros. Ele guarda uma determinada distância. Ele está ali observando aquela muralha, cuja cidade era famosa por ter aquelas muralhas inexpugnáveis. Muralhas intransponíveis, que não dava para qualquer um atravessar de qualquer jeito. E o lugar de Jericó era situado num local estratégico. Dizem alguns estudiosos que ficava meio que numa descida. E era muito difícil para que um inimigo conseguisse subir, ainda atravessar os muros que eram muito largos e muito fortes, e depois conquistar a cidade. Era muito difícil. E Josué então, nesse momento da vida dele, depois que ele cumpre todos os protocolos, que não ele no seu coração, mas que Deus determinou, ele fica ali contemplando aquela muralha. Ele fica ali observando. E ele fica olhando. Eu imagino, como bom general que ele era, um cara forjado na guerra. Josué não chegou para ser general agora. Josué não chegou para ser um cara que estava liderando uma nação agora. Ele foi forjado na guerra. Ele desceu para uma determinada guerra, logo que eles haviam saído do Egito, muitos anos antes disso. E a palavra de Deus diz que você deve se lembrar que Moisés ficou lá em cima, intercedendo pelo povo, junto com Arão e o outro sacerdote, cujo nome me fugiu agora. E quando Moisés suspendia o seu cajado, o povo de Israel, os exércitos de Israel, liderados por Josué, 40 anos antes disso, aqui, prevalecia e avançava. Quando Moisés, já um pouco fraco, com seus braços já bem pesados, abaixava o braço, os exércitos de Israel, liderados por Josué, retrocediam. Josué foi um cara... Nesse dia, a palavra de Deus diz que a batalha foi renhida, difícil. Mas Josué teve vitória, porque ele tinha uma liderança eficaz sobre ele. A Bíblia nos diz que esse Josué, que foi forjado na guerra dessa forma, ele agora se constitui, ele é constituído por Deus como o grande general, que será o responsável por fazer Israel adentrar a terra de Canaã e tomar posse daquilo que lhe era herança por causa da palavra de Deus, que outro igual não há. A Bíblia diz que ele vai. E agora, como grande estrategista que ele era, eu quero que você imagine comigo, como é que Josué estava pensando, o que Josué estava pensando naquele momento. Como é que eu vou fazer para transpor essa muralha? Cadê os flancos? Cadê os pontos fracos? Como é que eu faço para investigar por onde eu posso entrar? O que é que eu vou fazer? Se eu inventar agora aqui uma catapulta, eu não posso chegar e jogar os soldados para lá, para dentro, porque eu acho que vai ter gente lá prontinha esperando. Eu já recebi a notícia que eles estão doidos de medo. Com medo o pessoal faz tudo. Fica um bicho acuado, ele deve estar lá prontinho esperando com a lança, só para espetar, só para fazer dos nossos soldados espetinhos. O que eu vou fazer para passar lá para o lado de dentro? Eu imagino que nesse momento da vida de Josué, que nós lemos aqui nesta noite, ele devia estar contemplando aquelas muralhas e tentando desenvolver alguma estratégia. Jericó, por causa da palavra de Deus, da instrução que Deus deu para ele, Jericó seria a primeira cidade a ser derrubada. E era um ponto estratégico. Ela ficava mais ou menos ao sul de Gilgal, onde eles estavam instalados, e ela meio que dividia a terra. Tinham duas partes principais da terra de Canaã, e Jericó ficava um pouco mais para o sul, mas ficava mais ou menos no centro. Ela ficava num lugar estratégico, porque a partir do momento que Josué conseguisse dominar Jericó, o povo que ficava no sul, os amoritas, uma nação descendente dos amoritas, o povo que ficava no sul não teria como surpreender Josué caso ele começasse pelo norte, onde se concentrava realmente as nações cananeias.
E Josué, então, ele ataca primeiramente pelo centro. Mas antes de entrar, ele fica se perguntando, imagino eu, o que eu vou fazer para dominar essa cidade? Eu sei que todo mundo está com medo lá dentro. Eu sei que eu cheguei até aqui e que Deus me deu instruções e que eu cumpri o protocolo. Deus me deu aliança, eu fui atrás dessa aliança, eu estou vivendo essa aliança. Mas e agora? O que eu vou fazer? Como é que me dá uma estratégia, Senhor? Imagino eu que ele deve ter orado. E no meio da sua oração, ele resolve levantar a sua cabeça. E quando ele levanta a sua cabeça, eis que aparece um homem. Mas não é um homem qualquer. É um homem que está com uma espada desembainhada. Irmão, pensa comigo. Você está passando por um problema na sua casa. E você resolve fazer um propósito com Deus. Todos os dias, 3 horas da manhã, você vai orar. E aí você se levanta de madrugada, quietinho, caladinho. Fecha a porta, deixa o seu cônjuge lá dormindo. E o propósito entre você e Deus, você vai para a sala, se ajoelha, dobra o seu joelho no sofá, começa a orar. E quando você se levanta, quando você levanta a sua cabeça, eis que tem um cara, um baita de um soldado, armado com uma R-15 dentro da sua casa. O que tu fazes? Não é para meter medo? No mais corajoso, no mais valente dos caras? Não é para deixar qualquer um com a perna bamba. É agora, Jesus. É agora que esse cara vai me trucidar. Um homem forte, robusto, imponente. No momento em que Josué está ali tentando desenvolver uma estratégia, que talvez, no momento em que ele tivesse orado a Deus e pedido a Deus, Senhor, me dá uma estratégia, me mostra como é que eu vou entrar aí. Esse homem chega e fala. E se mostra diante de Josué. E o interessante é que nesse momento Deus vai mostrando para nós que estamos acompanhando a história hoje, como Ele está resgatando e revalidando nesse novo tipo de Moisés que é Josué, tudo aquilo que ele já havia feito na vida do antigo Moisés. Porque se você se lembrar comigo, no capítulo 3 do livro de Êxodo, a partir do versículo 2 até o versículo 5, a palavra de Deus diz que Moisés estava apacentando os rebanhos do seu sogro Jetro. E ele chegou lá no monte de Deus e de repente ele começou a perceber que tinha uma sarça que se queimava e que não se consumia. E ele viu, diz a palavra de Deus, o anjo do Senhor. Uma presença que todas as vezes que a palavra denota, todas as vezes que a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, é consenso entre os estudiosos que essa presença que fala sobre anjo do Senhor, ela diz respeito à figura de Cristo pré-encarnado, antes da sua primeira vinda. Uma aparição especial do Senhor Jesus Cristo antes que ele viesse à terra. É consenso entre os estudiosos isso. Todas as vezes que a palavra fala sobre o anjo do Senhor, não se refere a uma presença de Deus genérica. A presença de Deus, da onipresença de Deus. Você sabe como é que é. A onipresença do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E o Senhor está presente em todo lugar. Mas todas as vezes que Israel está num ambiente de guerra, num ambiente em que ele está precisando de uma grande vitória, Deus, ao longo da história do seu povo, ele demonstrou em várias oportunidades que o anjo do Senhor estava ali para fazer a diferença. Era uma vitória que Israel jamais conseguiria sozinho. Lá vai o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor é considerado pela maioria dos estudiosos como a presença especial do próprio Deus. O Senhor Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra, que nunca perde nem empata, sempre ganha. Todas as vezes que Israel está precisando de uma vitória extraordinária, a palavra nos mostra esse Deus entrando em ação. Que faz jus àquele louvor que nós cantamos. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Não é um general como generais humanos são. À medida que vai aumentando a patente, você deve saber. Isso não é demérito nenhum, eu não estou falando disso como demérito. Mas à medida que vai aumentando a patente, o cara vai ficando num lugar mais de desenvolver estratégias. Se tem alguém aqui das Forças Armadas, vai saber falar disso melhor do que eu. O cara vai ficando num lugar de mais estratégico, de desenvolver estratégias. Manda aquele regimento. Se ele está numa situação de guerra, ele vai ficando ali num lugar, num QG, onde ele vai determinando as estratégias a serem abordadas para a guerra. Normal. Não tem demérito nenhum nisso. Coisa de homem. Mas o nosso general,
O nosso general é aquele cuja palavra diz lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 20, no versículo 1: quando tu saíres a peleja e vires carros e cavalos e povo maior em número do que tu, deles tu não terás temor, porque o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, é o que vai adiante de ti. Meu irmão, Deus, quando te permite ser chegado à guerra, pode ter certeza que Ele não está lá atrás da mesa bonitão. Ele está lá na frente, defendendo os interesses daqueles que Ele chamou para serem seu sacerdócio particular. É diferente. E de repente, esse anjo aparece aqui. Quando Moisés estava apacentando, como se ele estivesse agora ressignificando a história. Como se Deus, o nosso Deus, estivesse agora ressignificando a história. Assim como ele apareceu para Moisés no capítulo 3, ele vai aparecer para Josué. Como se ele estivesse validando o ministério de Josué no lugar de Moisés. E ele aparece. O homem aparece com uma espada desembainhada. Nua, diz a palavra de Deus. Significa que ela está desembainhada. Significa que ele está em posição de guerra. Significa que ele está prontinho para entrar em ação. Mas Josué não sabe de quem se trata. Eu e você, nós lemos aqui e sabemos que é um anjo do Senhor. Mas Josué não sabia até então. É como se você, como eu disse aqui ainda há pouco, tivesse acabado de orar, feito um propósito especial de madrugada no interior da sua casa. Você levanta a cabeça e lá está o cara, lá está um cara. Uma baita de uma R15 apontando para cima. Dá medo. Mas assim como Moisés, líder de Josué, Josué não era um cara que fugia à guerra. Josué não era um cara que se deixava vencer pelo medo. Eu acredito que ele até teve medo. Não sei se nessa oportunidade. Mas eu acredito que em alguns momentos da vida de Josué ele teve medo. Caso contrário, Deus não teria dito para ele: seja forte e corajoso. Para que Deus vai mandar ser forte e corajoso um cara que não deve estar sentindo um certo receio de assumir uma nova e grande posição? Ele deve ter sentido um certo receio. Josué em alguns momentos da vida teve medo. Não sei se ele teve medo aqui, mas independentemente dele ter tido medo ou não, uma coisa que marca os líderes de Deus, que são chamados para vencer as guerras santas do Senhor, seja na sua casa, no seu local de trabalho, na sua empresa, em qualquer lugar onde Deus quer estabelecer a sua glória, uma coisa que marca a vida desses homens de Deus, é que eles não se deixam vencer pelo medo. Eles veem o sobrenatural acontecendo e eles não retrocedem, eles não recuam, eles não fazem vista grossa. Eles não dizem assim: ih, rapaz, o couro está comendo ali, ó. Rapaz, o que é aquilo ali? Rapaz, tem um anjo que é uma baita de uma espada, né? Rapaz, deixa eu sair de fininho, que eu não quero nem que sobre para o meu lado. Ele não faz isso. Ele não se omite como um verdadeiro homem. Ele vai lá e ele parte para cima, como Moisés também fez. A palavra de Deus diz que lá no capítulo 3 do livro de Êxodo, Moisés vê a visão. E ele diz: o que é aquilo ali? Rapaz, o fogo está pegando na árvore e não se consome. E tem um cara ali, ó. E ele vê o anjo do Senhor. E ao invés dele se desviar do sobrenatural, ele parte para cima. Ele vai com tudo. Moisés foi com tudo antes disso. Josué também vai. A palavra de Deus diz que Moisés lá atrás, em Êxodo 3, ele olha e vê a árvore pegando fogo. E ele diz: eu vou me virar para lá e eu vou ver o que está acontecendo. Eu não vou fugir não, eu vou para cima, eu vou investigar, eu vou me envolver com esse negócio bem aí. Nem que eu saia tostado. Quando, diz a palavra de Deus, e vendo Deus, lá em Êxodo 3, e vendo Deus, o Senhor, que Moisés ia para ver a visão, o Senhor lhe respondeu. É gente que não faz vista grossa para o sobrenatural. Não menospreza as coisas espirituais. Sabe que tem alguma coisa que está acontecendo extraordinária, que precisa de atenção. Ele foi para cima. Josué também. Ele vê o homem com a espada nua na mão. E ele diz: rapaz, se esse cara quiser, ele me trucida agora. Mas eu vou lá bater um papo com ele, que vai aqui. E ele chega com a seguinte pergunta, como nós lemos aqui. Beleza? Tranquilo aí? A espada está brilhando, hein, chefe? Deixa eu te perguntar uma coisa, só por curiosidade. Não me leva a mal não, mas me responde aqui. És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Sabe o que é que Josué está perguntando?
Deixa eu te dizer um negócio bem aqui, camarada. A gente está para entrar numa guerra. O negócio vai ficar feio. Vai ser tiro, porrada e bomba. E eu queria só te perguntar, tu vieste para o meu time ou para o time do inimigo? És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E o anjo do Senhor responde para Josué: não, nem uma coisa, nem outra. Mas espera aí. Não foi Deus quem chamou Josué? Não foi Deus que colocou Josué e todo o povo de Israel naquela situação? Não foi Deus quem disse para Josué: vai que eu seguro daqui? E de repente agora quando o anjo do Senhor aparece, ele está dizendo nem uma coisa, nem outra? Quer dizer que Deus não está nem do lado de Israel, nem do lado dos inimigos de Israel? Que conversa é essa? É a conversa de que nós precisamos entender que Deus não tem partido. Nem uma coisa, nem outra. Mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. E acabo de chegar. Você sabe o que é que Deus, o Senhor, na figura pré-encarnada do Messias, está falando aqui para Josué? Eu não estou nem do teu lado, Josué. Nem do lado deles. Nem uma coisa, nem outra. Comigo não existe essa história de que, ai, Deus é brasileiro, ou não, Deus é argentino. Não existe isso. Não existe essa história de que Deus é conservador, ou Deus é progressista. Não existe isso. Eu sou conservadora. Eu entendo que o conservadorismo tem princípios que se alinham muito mais à palavra de Deus do que o progressismo. O progressismo defende aborto. O progressismo defende a quebra da família, a estrutura básica da família. O progressivo cria leis que destroem a família. O conservadorismo não. Eu sou conservadora. Mas quando a gente vê os homens nessa guerra ideológica, pode ter certeza que Deus não está nem de um lado nem de outro. É isso que Deus está falando. E é difícil para a gente entender. Não, Deus está no meu time. Botei aqui meu time de queimado da vida e Deus vai jogar no meu time, não é Deus? Nós? É nós? Não é, querido. Você é quem tem que estar no time de Deus. Você é quem tem que andar conforme os princípios de Deus. E o que o anjo do Senhor, o homem com a espada nua, está dizendo é: nenhuma coisa, nem outra, Josué. Eu não estou nem no teu time, nem no time do adversário. O que eu vim aqui foi estabelecer salvação e juízo. E tem gente que vai receber a minha salvação, mas tem gente que nesta época vai receber o meu juízo. Quem vai receber a minha salvação é aqueles que aceitaram as minhas condições, que fizeram as minhas alianças, que entraram para o meu time. Esses eu vou defender. É isso que Deus está dizendo. E eu acabo de chegar. Você sabe o que Deus está falando com isso? O interessante é que esse acabo de chegar estabelece para mim, na minha interpretação, um diálogo muito próximo com o fato de que Israel, o povo de Israel, o exército de Israel, havia acabado de entrar novamente na aliança com o Senhor. Eles acabaram de entrar na circuncisão. Eles haviam acabado de reinstituir a Páscoa, alianças santas que Deus determinou para o seu povo. E o povo, como tinha acabado de entrar na aliança, vem o anjo do Senhor, o Messias, e diz para eles: vocês acabaram de entrar na aliança, então eu acabei de chegar para salvar vocês, para dar vitória para vocês, para avançar com o exército de vocês e para mostrar para todo o povo perverso que há Deus em Israel. Foram vocês que passaram para o meu time, porque comigo não tem meio termo. É o que Deus está dizendo aqui para Josué. Eu acabei de chegar, Josué, e eu agora venho como príncipe do exército do Senhor. Eu não tenho partido, eu não tenho time. Não tem comigo essa história de que eu vou defender porque fulano está com a vida toda torta, está um verdadeiro carga torta. Diz que se converteu, diz que aceitou o meu nome, mas chega lá na empresa, fica contando piadinha imoral. Chega lá e fica falando da circunferência, do tamanho da circunferência do quadril da mulher lá, da secretária, do chefe. Isso é comportamento de crente. Isso é comportamento de gente que teme a Deus. Chega lá na empresa, fica fazendo caixa 2. Chega lá e não consegue realmente ser fiel naquilo que tem que ser propósito do Senhor. Aí a empresa perde de goleada, o departamento perde de goleada, a vida ele vai tomando de goleada, e depois ele diz: não, mas eu sou de Deus, Deus está comigo. Não está, meu irmão. Se
Se nós não entrarmos no time de Deus, observando os princípios de Deus, pode ter certeza que não vai dar certo. Pare para prestar atenção. Veja o que aconteceu nessa cruzada de conquista que Israel estabeleceu. Raabe era cananeia. Se Deus estivesse no time de Israel, esse Deus que nunca perde nem empata, só ganha, ele teria feito Raabe perder. Mas Raabe entrou em aliança com o Senhor. Raabe ganhou, por causa da aliança que ela tinha com o Senhor, que ela passou a ter com o Senhor. Aqueles que tomaram a cidade de Ai, o primeiro, aqueles que perderam em Ai, que entraram em Jericó, Deus tinha dado uma ordem muito certa. Olha, está vendo a cidade de Jericó? É a primeira. Tudo que tiver nela deve ser queimado e consagrado a mim. Ninguém trisca, nem gado, nem ouro, nem peça nenhuma. É para mim, hein? Não trisca. Jericó vai pagar pelos seus pecados, que são muitos. O que Deus está estabelecendo aqui é juízo, não é uma partida. E nessa guerra, sempre tem aqueles que vão receber o juízo, sempre tem aqueles que vão receber a salvação, porque passaram para o lado de Deus. E Deus fala, olha, ninguém trisque nada que é de Jericó. Queima tudo e consagra para mim. As nações têm que saber que existe um Deus de santidade aqui nesse lugar. E que Ele reina em toda a terra. Só que Acã, bonitão, na hora da conquista viu lá uma capa bonita. Diz a palavra de Deus lá em Josué, a partir do capítulo 6. Viu uma capa bonita, capa, ouro, opa... ninguém vai, é só isso aqui, vou pegar. Deus tinha dado uma ordem clara e Deus não brinca. E ele, não, vou pegar só isso aqui, só esse óculos aqui, isso aqui não é nada, é uma canetinha. Nossa, mas eu gostei tanto dela. É só uma canetinha, ninguém vai nem sentir falta. Não, isso aqui é só um papel da empresa. A empresa tem 1 milhão de... Lá no Maranhão a gente chama de resma. Aqui eu não sei como é que é o nome, pacote de papel. Papel que a gente imprime na impressora. É resma? É resma. Tá bom. Eu vou levar só uma, porque tem 500 lá no almoxarifado, ninguém vai... Só uma. E Acã fez isso. Ele levou só uma resminha. Só uma capinha. É só um celularzinho que eu achei aqui em cima do banco. Sabe? É só um notebook, um celular que eu achei aqui em cima do banco. É um celular, não é nada, viu? Eu vou levar. Está perdido, achado, não é roubado. Quem perdeu é descarado, então bora lá. Não é assim? Para algumas pessoas é. Para Acã foi. Aí sabe o que Deus fez? Acã era de Israel. E o que foi que Deus fez? Deus fulminou ele. Deus falou para Josué, vocês estão perdendo em Ai, porque tem pecado escondido no meio do povo. E Josué, meu Deus do céu, tem pecado, vai corrigir isso aí, porque meu filho, comigo o papo é reto. Procura te acertar, porque tem pecador no meio do teu bando. E eu não ando com gente torta. Eu conserto gente torta. Mas não vem com essa história de fulano está sabendo que é torto e quer ficar torto o resto da vida. Comigo isso não rola não. Josué teve que descobrir quem foi. Descobriu que foi Acã. Acã foi apedrejado e morto. O pecado foi extraído do meio de Israel. Só depois que Israel extraiu o pecado do meio dele, e Acã era de Israel. Depois disso é que Deus deu vitória para Israel em Ai, na cidade de Ai. Porque com Deus é assim. A palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, que a gente precisa seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer ver Deus no teu time? Passa primeiro para o time dele. Quer ver Deus jogando e dando um show de vitória na tua empresa, na tua casa, tirando esse menino das drogas, fazendo com que esse menino volte a querer servir ao Senhor no seu santo templo, fazendo com que esse menino, essa menina, que é teu filho, que tu criaste com tanto carinho, agora queira voltar para ir para a igreja contigo. Quer ver o teu casamento restaurado? Quer ver a tua empresa dando certo, mesmo em meio de grande tribulação, mesmo em meio de uma grande pandemia, mesmo em meio dos governadores mais translocados, querendo emplacar o tal do lockdown? Quer ver a tua empresa se sobressair a isso tudo? Meu irmão, se você andar na palavra de Deus, se você tiver aliança com a palavra de Deus, se você for fiel no
os preceitos do Senhor sobre você, ainda que seja num período de pandemia, ainda que seja num período de trevas, ainda que seja num período de escuridão, sobre você vai se cumprir a palavra de Deus que fala lá em Isaías, no capítulo 60, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, as trevas cobrem a terra, mas sobre ti vem surgindo a glória do Senhor. Com você vai ser diferente, porque você vai sair de cima do muro, porque não vai ter mais essa história de tô com Deus, mas em casa não dá testemunho, na empresa não dá testemunho, na vida financeira não dá testemunho, na administração da empresa não dá testemunho. Todo mundo da sua empresa sabe, lá vai o crente, então tem que ser crente. Não tem essa história de caixa 2, querido. Não tem essa história de, por mais que me doa dizer isso, não tem essa história de sonegação. Dói, né, dizer, um país com a carga tributária como essa que a gente tem, é dureza, mas o que a gente vai fazer? Tem que ser fiel. Tem que estar no time de Deus. Não tem essa história de eu escolho onde eu obedeço. Israel obedeceu irrestritamente ao Senhor, e o Senhor chegou lá com uma presença especial para abençoar e validar a vitória que Josué e os exércitos de Israel teriam contra a cidade de muros inexpugnáveis. A mesma coisa vai acontecer na sua vida. A palavra de Deus diz que quando Josué ouve isso, ele diz assim: o que diz meu Senhor a seu servo? E o anjo do Senhor, o homem com a espada desembainhada, diz: tira as sandálias dos teus pés, Josué, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E Josué, diz a palavra de Deus, ele imediatamente se prostra e adora. Por aqui é que nós entendemos que se trata de fato de alguém que é divino, de alguém que é superior. Porque se não fosse divino, se não fosse de Deus, se não fosse uma divindade, não teria recebido a adoração. Lembra de João lá em Apocalipse? A palavra diz o quê? Que depois da queda da grande Babilônia, a Bíblia diz em Apocalipse no capítulo 19, que depois da queda da grande Babilônia, as nações, muitas multidões começam a comemorar e começam a louvar a Deus e dizer: olha, glória a Deus, aleluia, o Senhor está sentado sobre o alto e sublime trono, aleluia, glória a Deus, porque Deus reina com o poder e tudo. E João ouve um anjo dizer para ele: olha, João, tá vendo isso aí, ó? Bem-aventurados são aqueles que têm parte com o Senhor e que estão em acordo com as alianças de Deus. Essa é a palavra verdadeira. Quando João ouve isso, o que é que ele faz? Ele se prostra para adorar o anjo. Ao que o anjo, que é um anjo comum, não é o anjo do Senhor, responde para ele: ei, levanta, meu filho, eu sou teu conservo, ou seja, eu estou servindo a Deus junto contigo, eu não sou digno de adoração não, digno de adoração é só Ele, a Ele toda honra, toda glória, e todo louvor, e todo domínio, e toda majestade, para todo sempre. Só Ele é digno de adoração. É por isso que muitos intérpretes entendem que aqui se trata de um anjo do Senhor, é uma figura de Cristo, aparecendo ali em caráter especial, para dar vitória, uma vitória importante e distinta para o povo de Israel. A palavra de Deus então diz que o anjo fala para ele: tira as sandálias, do mesmo jeito que está registrado em Êxodo, no capítulo 3. Quando Moisés percebe que é um anjo do Senhor queimando na sarça ardente, o que é que Deus diz para ele? Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A Bíblia diz que imediatamente Moisés cobre o rosto, porque ele teme olhar para Deus. Mas ele se achega e ele se descalça, que tem um significado especial. Denota reverência, denota submissão. Naquela época, nos tempos antigos, era muito comum que o escravo dentro de casa vivesse descalço. Somente aos filhos era permitido. As pessoas de casa, as autoridades de casa era permitido andar calçado. Quando Deus, um dos significados, quando Deus diz, quando o Senhor diz, tira as sandálias, Ele está dizendo: reconhece que por mais que eu tenha te levado muito alto nesse lugar,
Por mais que eu tenha te colocado em lugares altos, por mais que eu tenha te colocado num posto alto nessa empresa, por mais que você seja o CEO, não sei lá das quantas, por mais que você tenha subido degraus que eu te fiz subir, reconhece que quem está na frente desse negócio sou eu, que quem continua comandando a tua vida sou eu, que você está aqui para me servir, e aí sim eu vou te ajudar nesse projeto. A palavra então diz que assim Josué fez, e porque ele fez isso, ele recebeu uma grande vitória. E muitas outras vitórias se sucederam. A batalha que houve contra Jericó. Porque Deus foi guiando todos os passos do povo de Israel. Porque o povo de Israel havia acabado de se consagrar. Acabado de entrar em aliança com o Senhor. Acabado de entrar em Gilgal, que era o lugar da aliança. Deus entrou na guerra naquele lugar. Eu vim aqui nesta noite para te dizer isso. A palavra de Deus diz, no livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 23, que o Senhor Jesus disse: filho, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não existe essa de ficar fazendo a obra de Deus pela metade. Onde Deus tem te enviado, ali é o teu campo sacerdotal. Ali na tua empresa, ali no teu departamento, ali na tua casa, ali é o teu ministério também, se é que não tem outros. Onde Deus tem te enviado, e não existe essa de não, porque aqui na empresa eu tenho que andar feito 007, porque sabe como é que é, não existe isso. Ou você é ou você não é. Eu me lembro de uma história que eu ouvi uma certa feita, de um cara que resolveu andar em cima do muro. E eu queria compartilhar isso aqui rapidinho com você. O cara resolveu andar em cima do muro. E à medida que ele andava, de um lado, ele via um monte de demônios. E do outro lado, estava lá o Senhor Jesus Cristo. E ele resolveu, não, eu não vou passar para esse lado agora, da direita, porque deixa eu ficar aqui por enquanto. De cima do muro eu olho tudo. Eu posso ter uma opinião de um verdadeiro isentão. E ele resolve andar. E os demônios estão lá. E Jesus está aqui do outro lado. Vem para cá, desce daí, vem para cá. Pula, eu te seguro. Não vai te machucar, não vai cair. Pode ter certeza que eu te seguro. E o cara vai andando. E ele vê Jesus se rasgando todo para chamar a atenção dele. E os demônios estão lá, tranquilaços. Nossa, tá quente aqui, né? E ninguém faz caso dele. E Jesus está aqui do outro lado. Vem, desce. Eu te seguro. Pula, pula, pula. E nada. Até que o cara resolve perguntar para os demônios: ei, vocês aí, cambada de gente fedorenta, não vão me chamar não para eu pular para o lado de vocês? Vocês não vão tentar me convencer? E os demônios respondem numa boa: não, o muro é nosso. O muro é nosso, bonitão. Você está exatamente onde a gente quer. Não precisa se decidir não, fica aí, porque o muro é nosso. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Jesus é assim. Ou você resolve seguir, arrisca aquilo que você se comprometeu a fazer para que você possa seguir os princípios dele, ou então não tem nada feito. Mas sabe de uma coisa? Eu não vim aqui para jogar uma pedra pesada no teu peito e dizer: te vira. Eu vim aqui para te dizer: tem uma vitória grande para você e você não está conseguindo recebê-la. E tem coisas que você sabe que precisa vencer na sua vida pessoal, e Deus está te exigindo uma vida de santidade. Ei, fiel é o que vos chama, o qual também vos capacitará. Tudo que Deus está te pedindo para fazer em santidade, Ele vai te ajudar. O Espírito Santo vai te capacitar. O Espírito Santo vai te conduzir. E as pessoas vão saber que tem um Deus que santifica, que justifica, que ajuda, que é o nosso auxílio, que nos diz: não temas que eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Assim diz o Senhor sobre esta igreja nesta noite. Oh, aleluia. Deus vai te ajudar, meu irmão. Deus vai te ajudar, minha irmã. Tem alguma coisa impossível e difícil demais para você fazer? Tira as sandálias dos teus pés. Reconhece que o poderio é do Senhor. Reconhece que Ele está no controle da tua vida. Reconhece que Ele é o teu Deus. Reconhece que tu que tens que passar para o lado dele. E o teu Deus
vai fazer de ti aquilo que a palavra já te prometeu. Tu serás mais que vencedor no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar. Tem uma vitória extraordinária para o povo de Deus. Talvez exista hoje uma área da sua vida que você já reconheceu que está perdendo de goleada. E que você tenha dito para você mesmo: como é que eu vou fazer para virar esse jogo? Eu estou perdendo de 1000-0. Como é que eu vou fazer? Na força do meu braço não dá. Está meio difícil aqui para mim. Pode ter certeza que se quiserdes e ouvirdes, como diz a palavra de Deus, comereis o melhor desta terra. Tem uma vitória especial que Deus está reservando para você nesse tempo. Mas, meu irmão, como é que a gente vai vencer coronavírus? Vacina que só funciona 50%. STF querendo obrigar todo mundo a se vacinar com uma vacina que nem eficácia comprovada tem. Hoje eu vi, não estou dizendo para ninguém não se vacinar não, mas eu estou dizendo assim que o direito de vacinar não é meu. Hoje eu vi uma notícia aí que parece que a AstraZeneca da Oxford comprovou, parece, eu li na reportagem, comprovou 100% de eficácia. Mas até a coisa não ser alardeada por aí, e não está seguro, eu posso ter o direito de não querer me vacinar. Aí o STF driblando, a Constituição vai lá e diz assim: quem não se vacinar vai ficar em casa, hein? Você percebe que isso é uma preparação para tempos sombrios que vem por aí? Para um tempo que está muito correlato àquilo que a palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse, a partir do capítulo 12. Que quem não aceitar a marca da besta não vai poder comprar, não vai poder vender. E vai acabar adorando a besta que surge do mar. Você percebe que há uma preparação toda especial. Você percebe isso? Meu irmão, e se hoje você não consegue optar por coisas simples, será que a gente vai conseguir se posicionar quando as coisas forem mais sérias? Para pensar nisso. Será que a gente não vai correr atrás das justificativas dizendo: não, eu vou aceitar a marca? Sabe, pastora, porque afinal de contas eu tenho filho em casa para alimentar. Se hoje a gente não consegue descer do muro por causa de uma decisão simples, será que amanhã a gente vai descer do muro? Quando o cerco fechar? Percebe que as coisas estão caminhando nesse sentido? Percebe que as liberdades individuais estão sendo tomadas e arrancadas à força? Percebe isso? É tempo de você se decidir. É tempo de você dizer de que lado você vai estar. E muro não é lugar para alguém que quer ter uma grande vitória no Senhor ficar. Deus te chamou aqui para te dizer o seguinte: eu tenho uma vitória extraordinária para você. Eu tenho algo que eu vou fazer você viver que você nunca conseguiu sozinho conquistar na vida. Eu tenho algo para resolver nessa situação aqui que você tem orado a mim, que você nunca conseguiu sozinho resolver na sua história. Eu vou resolver. E num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, pode ter certeza que você vai se surpreender. É Deus dizendo para você, meu irmão: eu tenho certeza que Deus nos trouxe aqui nesta noite para que nós sejamos esse povo da promessa. Esse povo que tem uma herança especial para receber de Deus. Deus tem uma Canaã espiritual para cada um de nós. Além daquela que nós vamos desfrutar das bodas do Cordeiro e desfrutar. E não há nada melhor do que isso. Estar na presença dEle, sendo consolado por Ele. Mas aqui nesta terra tem vitória para você também. Tem coisas extraordinárias para você viver. Tem milagres fantásticos para você narrar. No meio da sua casa, no meio da sua família. Tem uma obra maravilhosa de Deus para Ele executar em você e através de você, em nome de Jesus. Mas você precisa se posicionar. É Deus, somos nós quem temos que entrar para o time de Deus. É você nessa guerra santa. Não é Deus quem tem que estar de algum lado. Quem és tu? Eu sou o príncipe do exército do Senhor e eu acabei de chegar. Tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? Nem uma coisa, nem outra. Negão, é você que tem que estar do meu lado, queridão. É você que tem que passar para cá. Jericó vai levar chumbo grosso.
porque eles rejeitaram a minha correção. E Deus não falta com a sua palavra quando Ele quer corrigir. Jericó é uma nação pagã, e ela vai levar chumbo grosso. Agora vocês que entraram do meu lado vão receber a minha salvação, a minha bênção, a minha vitória, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos louvar ao Senhor e orar nesta noite? Você que precisa receber uma grande vitória de Deus, é um nó que precisa ser desatado da sua vida pessoal. Tem vitórias na sua vida pessoal que nunca foram vencidas, que o diabo foi lá e deu um nó, daquele que você diz assim, ó, já tentei, foi muito, e nada consegue desfazer esse nó. A Deus nada é impossível. O teu Deus pode, e o teu Deus faz. Passa para o lado dele, te alista no exército dele, começa a mudar o teu comportamento e começa a seguir os princípios dele, e o teu Deus vai te surpreender nessa jornada, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir sobre a tua vida. Só que para isso, você precisa ser fiel a Deus. Você precisa entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Tem alguém aqui no nosso meio que hoje quer entrar no time de Jesus, que nunca entrou, nunca se alistou, nunca colocou lá o nome no exército do Senhor Jesus Cristo, nunca confessou oficialmente. Sempre que algum parente chegou, ei, aceita Jesus? Não, eu tenho Cristo no meu coração. Não, você precisa se alistar. Tem alguém aqui nessa noite que quer se alistar nesse exército e conhecer a grande vitória que Deus tem para te dar? Levante a sua mão aí onde você está, e nós vamos orar por você. Tem alguém? Só levanta a mão, diga assim, eu quero me alistar, eu quero sair de cima do muro, e eu quero me alistar no exército do Senhor Jesus Cristo. Eu quero confessar Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguém? Levante a sua mão aí, nós vamos orar por você. Levanta a mão quem já se alistou, mas precisa de uma grande vitória. Levanta a mão, eu quero conhecer quem já se alistou, quem já é de Cristo. Já sou, já confessei. Levanta a mão aí, levanta a mão, levanta a mão. Pelo que eu estou vendo, todo mundo aqui é do Senhor Jesus Cristo. E sobre todo mundo tem uma palavra que diz: você é mais que vencedor no nome do Senhor Jesus. Está valendo para todo mundo essa palavra. E nós vamos hoje dizer para Jesus: Jesus, eu estou no teu time. Senhor, eu não abro mão. Eu vou entrar na aliança, eu vou seguir os teus princípios, eu vou entrar de vez no time. Eu não vou aceitar esse negócio de ser reserva não, de ficar no banco de reserva. Eu vou entrar de vez no time do Senhor. Eu vou jogar para valer, conforme as regras de Deus, e eu vou vencer em nome de Jesus. Levanta a tua mão aí, diz assim comigo. Talvez quem estiver em casa, né, se quiser aceitar Jesus, né, lá na sua casa, verdade. Se quiser falar. Se alguém está em casa, antes da gente fazer essa oração pela igreja, se tem alguém em casa neste momento que ainda não confessou o nome de Jesus, mas que hoje entendeu: eu vou me alistar no exército do Senhor Jesus Cristo, eu vou confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e eu vou sair de cima do muro. Chega, não vou mais ficar nesse negócio de viver uma vida espiritual pela metade. Vou confessar Jesus e vou receber as grandes vitórias que nosso Deus tem para nós. Levante a sua mão aí onde você está na sua casa. Vamos fazer essa oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Abençoa todas aquelas pessoas que estão te aceitando nas suas casas, onde quer que esse sinal, Senhor, está chegando. Abençoa, meu Deus, guarda, Senhor. E eu te peço neste momento que tu vás visitar essas pessoas agora, que estão te confessando como o único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Jesus, por favor, escreve o nome delas no livro da vida. Envia o teu Espírito Santo para habitar nessa pessoa, Senhor, e livre-a de todo mal. Pai, ajude-a nesse momento para que ela possa viver uma vida de santidade, e por meio dessa vida de santidade ela conheça a tua palavra, ela pratique a tua palavra e ela viva as grandes vitórias que a tua palavra tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, assim eu abençoo essas pessoas. Amém. Procure uma igreja perto da sua casa. Vem para cá também, para a Igreja Batista Getsemane. Nós estamos aqui para te receber de braços abertos, e vai ser uma honra poder orar contigo e poder ter você como no nosso hall de membros, em nome de Jesus. Agora deixa eu orar pela igreja, todos aqueles que têm uma grande vitória para receber, mas que perceberam que porventura teve algum aspecto da aliança que foi negligenciado. Ah, pastora, não. Gente, olha, nós somos de carne e osso. Tem sempre algo para a gente melhorar. Hoje, assim diz a palavra de Deus, se você confessar, e se você disser: eu preciso melhorar nessa área da minha vida, eu preciso ser mais fiel a Deus nos dízimos e ofertas, eu preciso ser mais fiel a Deus com aquilo que eu ando pensando, eu preciso ser mais fiel a Deus em relação ao meu casamento, eu preciso ser mais fiel a Deus em relação à minha administração. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, é o que nos diz a palavra de Deus. Tem misericórdia para você aqui na casa do pão, tem misericórdia para você aqui na casa do teu pai, na casa daquele que ele não te lança as tuas iniquidades, os teus problemas, os teus defeitos para te acusar. Ele te lança para te libertar, para te melhorar, para te edificar e para te dar a vitória que tu estás esperando. O teu Deus vai te abençoar. Ouça isso que eu estou dizendo nesta noite. Se você entrar fielmente nessa aliança com o Senhor, o teu Deus vai te abençoar. Bendito serás quando tu entrares, e bendito serás quando tu saíres. Bendito será o teu cesto, bendito será a tua amassadeira. Bendito será o teu celeiro, bendito será o teu curral. Benditas serão todas as obras de tuas mãos. Meu irmão, estende a mão aí que eu quero profetizar sobre a sua vida. Vai prosperar, vai multiplicar, vai brotar água do meio da rocha na tua vida. Onde tu chegares e tiver ali uma terra seca, o Senhor vai fazer com que do teu interior fluam mananciais de águas vivas. Vai romper, a madre vai romper, a esterilidade vai sair, o rebento vai chegar, o fruto de Deus vai se multiplicar. Deus vai te abençoar, ainda que seja numa terra de aflição. Deus vai te visitar, Deus vai mudar a história da tua casa, a história da tua vida, a história da tua empresa, a história dessa terra. E todos saberão que há Deus na tua vida, que há Deus em Israel, há Deus que dá vitória neste tempo para o seu povo, em nome de Jesus. Assim seja a bênção do Senhor sobre todos os filhos da aliança, em nome de Jesus. E se você recebeu, diga amém. Aplauda e glorifique o nome do Rei Jesus Cristo. A pastora Ana Tigresa tem um livro muito lindo, Quem És Tu? Quem és tu? Tem uma livraria linda ali, com bíblias, com CDs, com folhetos, e tem esse livro, Quem és tu? Entendendo o poder do autoconhecimento por meio da vida de João Batista. Você que está em casa aí, ó, são centenas de pessoas, né, que estão ligadas aí, que nós interagimos ali. Deus abençoe você. Deus abençoe. Quem és tu? Um livraço, R$20, Ana, é R$20 que custa esse livro? Isso, você pode adquirir ali na livraria, ou fale ali com ela, ela vai estar ali. Muito legal.